Filma a entrada. Está fazendo a filmagem para mim contar a minha história para vocês um pouco. Mas o que acontece, eu estou meio velha, minha memória não funciona mais, minha visão está péssima também, está mais de não gosto. Daí eu resolvi, pensei, um pouco minha memória dava, outro pouco minha memória falhava. Daí eu resolvi de pegar e chamar minha neta, convidar minha neta, que ela é professora de um colégio muito legal, minha neta Elisa. Minha neta! Oi! Tá dormindo? Oi! Que bom que você resolveu me ajudar um pouco, porque eu faço história, né? Porque é uma lição. É uma lição a história do meu povo. Porque eu fico um pouco me lembro. Outro pouco já não me lembro mais. Então daí assim, ó, tu sabe, tu é professora, tu sabe que modo de falar com essa tiazerada aí. Então assim, ó, escute bem minha história, escute tudo, tá? Pra depois lá, tu tem a tal da Vou contar a história do meu avô, que se resume na história da árvore generosa. Uma árvore muito conhecida. Era uma vez uma árvore linda, com uma copa verde, cheia de frutos. E essa árvore era especial, tinha sentimentos. Ela amava muito meu avô, mas muito. Se eu tivesse cuidado, se eu tivesse preservado minha árvore, mas ainda bem que eu tinha meus filhos, minhas netas, meus netos, que aprenderam a lição com a professora, e hoje em dia saí de volta a minha querida árvore. Todos os dias, o meu avô, quando era pequenino, um menino, vinha correndo para baixo da árvore. Como se fosse hoje. O vento batendo em mim e eu correndo para poder ir na minha árvore. Ai, que saudade que eu tenho. Até minha memória, assim, tô falando, vai voltando assim, tudo que dentro da minha cachola. Meu avô adorava brincar com as folhas, juntava as folhas, se divertia muito embaixo da árvore. Como brincava dessas brincadeiras que hoje em dia não brincam mais. Subia na árvore, brincava na sombra, meu Deus, como era bom. Com as folhas, brincava de rei, fazia coroa e se sentia o rei da floresta. Tem fotos dessa época. Então, quando se sentia
que Abu-Razã, o rei da floresta, roubou, subia no mais grosso tronco dessa árvore. Bem, eu era uma habilitada. Só. Já hoje, né? Já hoje. Tudo entregado. Está mesmo. Uma casa pulando. Hoje é um pulo de estrada e não vai ser. Meu avô, menino arteiro, só balançava as ligadas da árvore. Ou seja, bom. Derrubou ele, né, avô? Deus, não volta mais. Agora você merece só ficar. É pior, só te digo uma coisa. É pior, já sei Se mesmo. passava comendo as maçãs. Meu Deus. Olha os outros ativos. Pra lembrar. Lembrei desse dia. É hoje que só. Adora, meu avô adora. Gostinho, olha. Estão sentindo um pouquinho? Estão sentindo? Só que hoje até os meses da Santa mais. Não, ele ficaria dando pra sua Não, tem que cuidar com a outra aquela. Além disso, brincava com a árvore. Até brincava de se esconder com a árvore e a árvore tinha que procurar. Acreditam? Quando meu avô ficava cansado, ele repousava à sombra fresquinha da árvore e tirava um cochilo. E eu não sou Até esquecia do tempo, sabe? Perdia a noção do tempo. Meu avô, assim como a árvore, também amava a árvore. Abraçava a árvore, demonstrava carinho. Nessa época, ele sabia o que era serviço. E a árvore era muito feliz, tão feliz, que deixou o meu avô escrever as suas iniciais e a da árvore no seu tronco. Escrevi assim, ó. Todos os nomes desenhados, tá bom. Mas o tempo passou e meu avô foi crescendo. E muita coisa mudou. Cresceu, levou amigos, mas não brincava mais tanto assim com a árvore. Muitas vezes esquecia tanto da árvore que nem aparecia. E a árvore foi ficando cada vez mais sozinha. Muito sozinha. E sentindo a falta do meu avô. Um dia, meu avô era um adolescente. Vivia esquecendo da árvore. Mas ele apareceu. E a árvore disse: menino, onde estava? Venha subir no tronco, balançar-se nos meus galhos, comer minhas maçãs, repousar na minha sombra e ser feliz comigo. Ah, que isso? Disse meu avô. Sou muito grande para ligar essas coisas. Quero comprar muitas coisas. Penso em gastar dinheiro, comprar muitas coisas, quero me divertir, preciso, muito dinheiro. Você tem algum dinheiro aí, árvore? Pode me oferecer? A árvore, muito humilde, disse: sinto muito, mas eu não tenho dinheiro. Tenho apenas minhas folhas e tenho minhas maçãs. Mas leve as maçãs, menino! Vá viver uma cidade. Sabe o que ela fazia? Você dava todas as
vendeu as maçãs e sumiu por muito tempo. E a árvore ficou com lições outra vez. Um dia, o menino veio, mas meu avô não era mais um menino. A árvore ficou com tanta alegria, que estremeceu os seus galhos. Venha, menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos e ser feliz. Por favor, árvore, estou muito ocupado para subir em árvore. Eu tratava ela bem assim, que casa. Eu quero uma casa que vai brigar. Eu preciso adquirir uma casa. Urgente. Eu preciso de uma esposa. Eu preciso ter filhos. Para isso eu preciso ter uma casa. Você tem uma casa aí, árvore, para me oferecer? A árvore, triste, disse: não tenho árvore. A casa que eu moro, aqui, na floresta. Mas pode cortar meus galhos. Faça sua casa e seja muito feliz. Olha a foto do meu avô mais velho. Já era um homem feito, um adulto. Queria concluir sua família. E tirou todos os galhos da árvore. Imagina. O menino, depressa, cortou os galhos, levou-as embora para fazer uma casa. Carregou toda a copa das árvores nas costas. Por isso que anda desse jeito com a coluna. Tá aí, ó. Tudo isso eu fiz, eu quando era todo escondido. Como era forte, né, avó? Ainda bem que os professores ensinaram os meus filhos e meus netos. A árvore ficou só com o tronco, mas ela ficou muito feliz, porque ela ajudou o meu avô. Ela ajudou a fazer a sua casa. O menino ficou longe por um longo tempo. E no dia que voltou, a árvore ficou alegre. Deu uma alegria tão grande, mas tão grande, que ela mal conseguia falar. Mas meu avô não era mais tão jovem. Já era um senhor. Um pouco mais jovem que agora, mas era um senhor de idade. Venha, menino. Sussurrou ela. Estou velho para brincar, disse meu avô. E também estou muito triste. Eu quero um barco rápido. Eu preciso de um barco que me leve para bem longe daqui. Você tem aí um barquinho para me oferecer? Disse para a árvore. Olha lá meu avô, ó. Estava lá, de chapéu. Mas ainda estava forte. Mas estava assim. O que será que aconteceu com o meu avô? O menino cortou o tronco. Por que o menino, meu avô, era velho, cortou o tronco da árvore? Porque a árvore disse: corte meu tronco e faça o seu barco. E viaje para longe e seja muito feliz. Sem pensar muito, meu avô cortou o tronco da árvore. Não levantem agora, por favor. E ele fez um barco
meus dentes são muito fracos para comer maçã. Já se foram os galhos para você se balançar, disse a árvore. Já não tenho idade para me balançar, disse o homem. Não tenho mais tronco para você subir nele. Estou muito cansado e já não sei subir. Falou. Eu bem gostaria de ter qualquer coisa para lhe oferecer. Suspirou a árvore. Mas nada me resta e sou apenas um tronco, sem graça, sem serventia. Desculpe, disse a árvore. Olha, meu avô, está. Faz pouco tempo atrás, né, meu avô? Ainda bem que eu tive filhas e netos que me ajudaram. Antes tarde do que nunca. Já não quero muita coisa, disse meu avô. Só um lugar sossegado, onde eu possa me sentar, pois estou muito cansado. Pois bem, respondeu a árvore, enchendo-se de alegria. Isso eu posso ajudar. Eu sou apenas um topo, mas um topo é muito útil para se sentar e descansar. Sente-se em mim e descanse, disse a árvore. Foi aí que meu avô sentou. E a árvore ficou feliz.